retomada dessas negociações. Quem vai trazer para a gente todas as atualizações sobre esse assunto é a nossa correspondente em Belém, Carol Coslin. Carol, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Povo News. Um grande susto ontem na COP, você que estava acompanhando tudo de perto. O que está previsto, então, depois, desse sinistro, a partir de hoje? Vai dar para retomar as negociações? Até que medida isso atrapalha, o diálogo aí entre o Brasil e outras autoridades do mundo, Há quem diga que realmente vai impossibilitar que muita coisa avance, vai ficar para depois, enfim. Que atualizações você traz para a gente sobre esse incêndio e os efeitos dele na COP30? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Infelizmente, vivenciamos isso ontem, mas graças a Deus sem nenhuma pessoa grande, ferida gravemente ou a óbito, Ontem mesmo, por volta das 8h30, reabriram, o pavilhão para que as pessoas pudessem pegar seus pertences. Muitas pessoas estavam sem notebook, sem carregador, sem bolsa, porque na hora do ocorrido elas estavam fora do seu stand, e em algum outro stand, ou participando de painéis, ou em alguma reunião. Caso mesmo do Carlos Nobre, nosso especialista, professor, meteorologista, que estava com a assessora junto. Nesse caso, eu conversei um pouquinho com ela. E não estava no ocorrido na hora, mas fui imediatamente para lá, Quando eu cheguei, cerca de 30 minutos depois, já estava tudo gradeado, fechado, mais de 1.000 pessoas ali aguardando, o que seria tomado de decisão, principalmente a imprensa ali também, e funcionários do local, porque tinha troca de turno por volta das 16, e aí, muito sem se saber, foram sendo enviados comunicados, para as pessoas que estavam oficialmente credenciadas, como no nosso caso de imprensa, e aí os boletins, o primeiro saiu perto de 2h40, falando que 16 horas dariam novas informações, e depois passou-se para as 8, e quando reabriu mesmo foi 8h30. Nesse momento já não tinha tantas pessoas, a maioria das pessoas já tinha ido, para os seus destinos, muita gente com chave de hotel, Ítalo, também entre os pertences que estavam lá na COP. Consegui falar com 2 rapazes que trabalhavam lá, um deles, o Wagner, de audiovisual do stand do Brasil, que fica ali atrás, desse da África, desse pavilhão que aconteceu isso, falou que ouviu alguns estalos, pipoco, como aqueles que a gente ouve em casa, quando a gente põe muita coisa ali na tomada, Então, a gente ainda, como você falou, não sabemos um laudo efetivo, mas ao que tudo indica foi questão elétrica mesmo. Já se ventilou a possibilidade de cafeteiras, micro-ondas, ou até mesmo os aparelhos celulares, ligados nesse stand, que eram muitos, Todo dia, eu por lá via essa realidade. Hoje, as atividades vão ser retomadas com acesso restrito às delegações, que são as partes, como eles dizem, mais a imprensa e os observadores. Outro tipo de credenciamento não será possível, limitando assim, o acesso das pessoas à área. Ainda voltando sobre ontem, o outro rapaz que eu conversei, Alisson Gabriel, ele carrega água, no evento, ele estava nessa função quando viu as chamas, deixou as águas correndo, foi buscar extintor, ajudou ali a conter, as chamas, junto ali com algumas pessoas do Corpo de Bombeiro e da organização internacional também, inclusive socorreu uma das 21 pessoas que precisou, de atendimento médico pela inalação da fumaça, que foi muito forte, relatada ali pelos presentes. E ele até chegou a chama a pegar no pescoço dele, ele me mostrou pescoço e braço, mas sem queimaduras graves, mas 3 horas depois do ocorrido ainda estava numa ardência. E, infelizmente, Ítalo, a sensação assim era
ruim, sabe? De tristeza, decepção, até então de incerteza, né? E o que sabemos hoje, que além dessa abertura para essas pessoas, né, que vão ter acesso a esses únicos 3 grupos, à tarde também continuam essas plenárias, mas conferência, painéis e todo outro tipo de apresentação estão suspensos, né? E o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, deu já uma entrevista hoje de manhã, falando que efetivamente, né, possivelmente vá se atrasar sim a entrega dessas negociações, mas que de desconhecimento da maioria das pessoas, comum em COP. Amanhã, né, hoje seria o último dia oficialmente aqui em Belém da COP30, mas esse documento pode ser entregue depois, como já aconteceu em outras COPs. Não era o desejo do Brasil, claro, mas na quarta-feira à noite já sinalizavam ainda negociações incompletas por questões de combustíveis fósseis, por questões de financiamento, né, definições sobre financiamento, um mapa ainda, né, que o presidente Lula tanto falou, só tinha 82 países aderido até então, né, ainda menos que a metade, para a gente chegar em uma resolução. Então, esses impasses, né, que já se mostravam nas negociações na quarta, somado ao incêndio ontem, então, efetivamente, a gente só vai ter uma definição pós-COP da parte de negócios fora de Belém, infelizmente. É isso, infelizmente, né? Um evento como esse, manchando de alguma forma a COP30 nessa reta final, atrapalhando as negociações, ou seja, muitos relatórios vão ser entregues depois, mas pelo lado bom, pelo menos, né, ninguém ferido gravemente, que isso também não coloque em xeque todo o trabalho que foi realizado ao longo desses dias e, enfim, que a gente consiga realmente resultados concretos e positivos na proteção do nosso meio ambiente. Carol, muito obrigado, parabéns por toda a cobertura ao longo desses dias, não só aqui com a gente, portal, no impresso, material riquíssimo que a Carol produziu ao longo desses dias. Forte abraço, Carolzinha, beijão, até a próxima. Obrigada, beijo, querido, até. 9h22 e assim a gente encerra o nosso